Fala trader, boa noite pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o dia de operações? Vamos lá para mais um dia de análise, né, do que aconteceu, melhores possibilidades, melhores movimentações, o que a gente consegue tirar ali até de lição, né, para a gente voltar amanhã com mais experiência e mais atentos dentro do mercado, beleza? Vamos para o gráfico e vamos conversar um pouco sobre o dia de hoje, tá bom? Pessoal, é, galera, eu não tô mais fazendo. Na verdade, eu tô, só que eu não tô mais fazendo o nosso recap direto no PowerPoint. Para a gente fazer o vídeo, porque aqui fica muito melhor para a gente conversar sobre a questão do contexto, trocar ali o tempo, né? E aí a gente vai começar a fazer aqui, tá? Tô testando assim para ver se vai ficar legal. E aí, se você quiser deixar aí um feedback também, se tá legal assim, se você acha melhor assim, a gente vai conversando. Mas aquela análise detalhada com todos os pontos onde a gente coloca, anota tudinho, eu continuo fazendo, tá? Para mim, aquilo ali é meu estudo pessoal, todos os dias eu faço, independente do que aconteça. E eu encaminho lá no nosso grupo no WhatsApp, tá? Então, se você quiser participar ali do nosso grupo no WhatsApp, acessa o link aí na descrição do vídeo e você vai direto lá para o nosso grupo, onde a gente envia as análises no final do dia, melhores probabilidades e algumas possibilidades para o dia seguinte, tá? E a gente conversa também durante o horário do pregão, beleza? Galera, indo para o dia de hoje, né? Vamos lá. O mercado hoje abriu basicamente na média móvel, tá? Não posso dizer assim que foi uma das melhores barras, galera. Não foi uma das melhores barras. E outro ponto, ela acabou fechando exatamente na máxima do dia anterior. Então, aqui eu não aceitei essa venda. Primeiro, o nosso stop aqui, pessoal, ele seria mais ou menos 1000. Se for na própria barra, 1039 pontos. Se fosse aqui nessa região onde seria uma mínima plausível, nós tínhamos 1272 pontos. Então, era um stop muito caro, né? E aí, por várias vezes, a gente conversa sobre essa possibilidade. Pessoal, não quer dizer que a gente vai stopar aqui abaixo sempre que a gente entrar nessa operação, tá? Como eu falei para vocês, muitas vezes o mercado, você compra aqui, o mercado começa a trabalhar dessa maneira e te dá a chance de sair aqui com uma pequena perda ou até mesmo sem prejuízo, tá? Mas o que me fez não aceitar essa operação, pessoal, foi exatamente o fechamento abaixo e basicamente na cara da máxima do dia anterior, certo? Então, decidi não aceitar porque aqui poderia ser um ponto onde poderia encontrar vendedores e um stop cheio aqui, pessoal, seria mais fácil, né? Desse preço vir exatamente aqui e já stopar aqui abaixo, beleza? Basicamente na barra seguinte. Então, aguardei mais um pouco. Gostaria de comprar a barra 2, porém não aceitei por conta do seu fechamento. Achei que ela fechou com bastante pavio. Não achei uma barra boa para comprar, tá? Essa é a realidade. A partir da barra 3, o que nós tínhamos? Apesar dos pavios, nós tínhamos modo sempre comprado, tá? Nós temos aqui gaps aberto. Quando a gente fala de gap entre barras, pessoal, já expliquei isso algumas vezes, mas é basicamente esse gap que fica sem negociação do lado contrário aqui, entre uma barra e outra, beleza? A gente chama de gap entre barras, tá? Você vê que tem esse espaço aqui que foi totalmente dominado pelos compradores. Diferente dessa região aqui, ó, onde a barra fechou aqui, a barra seguinte veio e fechou o gap, né? Então, isso é um gap entre barras, tá? O que que isso quer dizer? Isso indica força do movimento, né? Indica que compradores estão totalmente no controle dessa movimentação, tá? A partir daqui nós temos uma quarta barra. Aqui, pessoal, era uma barra muito boa
para comprar. Quarta barra, ou seja, nós tínhamos o microcanal, a primeira correção que nós tivéssemos aqui seria ainda uma L1, só que como toda, a gente sempre analisa os dois lados, tá? Sempre que eu tô mandando lá no grupo as análises, eu falo, galera, aqui é uma boa possibilidade de compra, por isso, porém nós temos aqui problema, que às vezes eu falo problema, mas não diria nenhum problema, mas nós temos pontos de atenção, né? E um ponto de atenção aqui, pessoal, é exatamente essa região aqui, ó. Eu vou colocar no diário para que a gente para que fique melhor. Seria basicamente essa região aqui já, tá? Então, não seria uma região muito muito fácil para comprar, né? A gente já estaria basicamente alto aqui, tá? Seria basicamente essa região aqui, ó. Que seria aquela máxima daquele triângulo que nós vimos conversando há um tempo. Beleza? E aí, o preço veio tentando esse rompimento. Aqui foi rompimento, continuidade. Chegou nessa região, começou a deixar várias barras em doji. E aí, pessoal, simplesmente não fiz nada, tá? Aqui, até esse momento, a gente não tinha feito nada. Não temos uma entrada por ordem stop dentro do operacional plausível para a gente entrar, tá? Então, acabei não aceitando aqui. Não aceitei compra, bastante pavio. Por ordem stop, barra 4. Lembrando que se você comprar aqui, seu stop está aqui abaixo, né? Stop técnico seria de 1974 pontos, então assim, é uma questão de decisão, como eu sempre falo. É provável, existe ali uma alta probabilidade de que esse preço, você comprou aqui, por exemplo, de que você comprou aqui, barra acionou, e a barra seguinte vem aqui, aciona a tua ordem e faz isso aqui, deixa aqui uma enorme barra aqui de baixo aqui, que barra feia essa que eu desenhei. Mas enfim, a probabilidade disso acontecer, pessoal, é muito mais baixa do que a probabilidade da continuidade, tá? Levando em consideração o contexto. Só que a probabilidade não é zero, tá? Pode acontecer. De repente você comprar aqui e aconteceu o que aconteceu aqui, ó. O preço já deixar 2, 3, 4 barras aqui e te stopar aqui embaixo, tá? Apesar de que se fechasse uma barra como essa aqui, já seria uma possibilidade de saída, né? Uma barra forte que reveste algumas outras barras. De qualquer forma, não aceitei também essa compra, tá? E aí uma opção para esse tipo de movimentação, galera, é o seguinte, você tem condições de operar com 10 contratos? Cara, entra com um, né? Porque se você operar com 10 contratos, vamos supor que o seu GR ali possa ser de 500 pontos, o que daria R$1.000, né? R$1.000 no dia. Se você entra com um contrato aqui, o seu stop aqui abaixo é R$200, né? Ou entra com dois, seu stop está na casa dos 400 e uma possibilidade seria buscar essa projeção aqui. E aí, o preço tinha a premissa de buscar pelo menos essa projeção aqui dos corpos, né? O que seria uma projeção plausível, né? Eu sempre esqueço de ajustar isso aqui, galera. Deixa eu só ver se eu consigo já deixar aqui. Só um minutinho. Eu gosto de deixar aqui só definir logo como padrão, que é pra gente não esquecer mais. Pronto. E aí, uma projeção de toda essa movimentação aqui da perna 1 seria uma projeção plausível, né? Que a gente sempre conversa de perna 1, perna 2. E o preço veio buscar bem próximo, né? E aí eu sempre falo que nesse tipo de movimentação de projeção, pessoal, a gente deixa aqui alguns ticks abaixo, né? A gente opera candles, mas tem pessoas que operam um gráfico de linha, operam então esse alvo aqui pode passar um pouco ou pode ficar um pouco antes. Então eu sempre deixo um pouco antes, que a gente fala ali o gole do santo, né? E aí quem deixou acabou vindo buscar aqui a projeção e pegou uma boa pontuação, né? Acabou pegando aqui, se você comprou aqui,
1.200 pontos, mais ou menos, tá? Então, foi uma boa pontuação para o dia, tá? E aí, depois disso, o preço aqui foi abertura do americano, não abertura do ao vivo, né, do à vista. E aí, o preço simplesmente deixou toda essa rejeição aqui nessa região, veio pagar basicamente a premissa da perna 1, perna 2. Após isso, a gente pode considerar aqui até uma cunha. E aí, nesse caso aqui, pessoal, acho que já era quase 11 horas aqui, mais ou menos isso. E aí eu tinha que resolver algumas coisas, acabei encerrando o dia aqui, né? Lá no nosso grupo de estudos, acabei falando, pessoal, tô encerrando o dia por aqui e tal. Enfim, mas também não entraria nessa venda, mas nós tínhamos aqui um bom contexto, né? Se a gente parar para analisar depois aqui o gráfico, na hora eu não consegui analisar isso aqui, estava resolvendo algumas coisas, tinha que sair rápido, enfim. De qualquer forma, aqui a gente pode considerar uma cunha, né? Uma, duas, três puxadas. Boa barra de venda, apesar de estar na cara da média móvel, mas ainda tinha algum espaço ali, né? Então seria uma possibilidade aqui de uma venda, e quando o preço chegasse aqui, era uma região de atenção, né? Como a gente sempre fala, não existe uma venda perfeita, mas era uma possibilidade, tá? E aí o preço veio basicamente buscar a mínima do dia novamente, não chegou a ultrapassar aqui nessa região, a violar, né, região de mínima, mas veio aqui nessa, basicamente na mínima do dia, tá? Já veio buscar aqui um pouco depois, né? Já mais para o final do dia mesmo, tá? E aí chegou nessa região, o que nós conversamos foi simplesmente o seguinte, pessoal. Maior probabilidade seria um H1, um H2 aqui, para a gente verificar se de repente esse preço poderia desenvolver, né? O preço deixou aqui um H2, mas H2 ruim, acabou não tendo tanta movimentação a partir desse momento, né? E aí depois disso o preço simplesmente foi descendo aqui, né? Foi caindo dessa maneira aqui na forma de um canal amplo, tá? A partir desse momento aqui nós tivemos aqui rompimento, continuidade, né? E aqui o preço veio de novo, mas aí aqui já era basicamente no final do dia, né? Então assim, a gente já não está nem operando, né, nesse horário, já está fora da nossa janela operacional. Beleza? Vi o dia hoje como um dia até um pouco complexo, né, digamos assim, porque, para ser sincero com vocês, o que é mais comum da gente ver seria a perna 1, correção, possibilidade de correção na média, perna 2, e aí o preço começar a lateralizar. Hoje nós tivemos grande alta, grande baixa. Isso aqui é um sinal de confusão, né? Grande confusão. Então, sempre que a gente tem isso, a gente trabalha com possibilidade de lateralidade. E aí, uma possibilidade para isso é comprar baixo, vender alto. E outra questão, rompimentos eles tendem a falhar, né? Então, para acreditar no rompimento, teria que ter um rompimento e continuidade. A partir desse momento aqui, o preço começou a ancorar na média móvel e aí, basicamente, lateralizou. E aí, um detalhe até do índice mesmo, né? Do nosso índice. E aí é o que eu sempre falo lá no grupo, né? Que a gente espera ali no máximo 2 a 3 movimentações amplas, né? Boas movimentações no dia. E aí é algo que é bem, se você parar para analisar, é bem real. Geralmente nós temos duas movimentações boas, onde dá para fazer algum dinheiro. Isso quando o preço não está numa lateralidade estreita, né? E aí o restante do dia, geralmente, ele é bem mais contido, né? Digamos assim. Beleza? Então, é aqui a gente sempre conversa. Se você não conseguiu ganhar dinheiro nessa movimentação aqui, não conseguiu fazer dinheiro nessa movimentação, galera, esquece. O resto é história, né? É melhor ficar fora do gráfico. No dia de hoje, eu particularmente não aceitei nenhuma operação no índice, tá? Não comprei, não vendi aqui acima. Tive que sair um pouco mais cedo para resolver algumas coisas, mas no Nasdaq acabei fazendo ali, pegando uma operação ali que pagou o dia de hoje, beleza?
Mas como a gente sempre conversa, o nosso compromisso aqui com vocês é no índice mesmo. E esse foi o nosso dia de hoje. Acabamos saindo ali no 0 a 0 no dia de hoje, tá? Mas não clicar também faz parte, né, da vida do trader. Se você consegue ter a disciplina ali de passar um dia inteiro olhando para o gráfico, ou amanhã, né, no caso, se você operar apenas no horário da manhã e não dar nenhum clique, isso é um sinal da sua maturidade como trader, beleza? Então, a lição de hoje basicamente essa, né? É a gente trabalhar o nosso operacional com uma constância e com uma confiança de que se não deu venda ou compra no seu operacional, você simplesmente não clica. Você sabe que no dia seguinte a gente tem operações novamente, o gráfico vai estar aí de novo, vamos ter várias outras oportunidades e oportunidades que vão pagar muito bem, beleza? É isso, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. Amanhã estamos no gráfico novamente. Deixe seu like aí, se você puder. Acompanhe a gente também lá no Instagram. No link abaixo tem o link do Instagram e do nosso grupo no WhatsApp, beleza? Boa noite e até amanhã no gráfico estaremos juntos novamente. Valeu!